Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento na Polícia Federal? Esse teu argumento? Pessoal, eu sempre carrego para mim, não confia em homens. Paulo Figueiredo, né, para quem tem que estar com conhecimento aí do que vem acontecendo, tá lá nos Estados Unidos, exilado, e tá fazendo um ótimo trabalho, né, tendo contato com a Casa Branca. Todas essas sanções que os ministros estão recebendo, ele tem grande mérito nisso, mas sempre tem um que quer ser o herói. Porque tudo isso gera engajamento, gera visualizações, fama, então muitos às vezes deixam subir para a cabeça. Bom, esse rapaz que falou no começo aí, para quem não conhece, é o Chiquini, advogado do caso do Felipe Martins, né, que foi preso por supostamente ter ido viajar para os Estados Unidos. Conseguiu provar que não, mas mesmo assim foi preso, ficou em solitária. Entendeu, pessoal? Então, resumindo aqui, o Paulo Figueiredo fez um post no qual comprometeu todo o trabalho do Chiquini, todo o trabalho contra, né, as acusações para provar que Bolsonaro é inocente, para provar que Felipe Martins é inocente e todos os outros presos no 8 de janeiro. Então comprometeu muito, rodou o país inteiro esse post dele, até lá nos Estados Unidos estão comentando. Então eu vou deixar o Chiquinho aqui explicar mais ou menos, porque o bicho pegou e até agora eu não vi o Figueiredo se pronunciando. Então dá uma olhada para concluir o vídeo aí. Então, pessoal, eu peço colaboração. Estão assistindo os vídeos, não estão deixando o like, aqui é para ajudar você, ajudar a nós, né? Porque informações quentíssimas aqui, pessoal. Então as pessoas não deixam o like. Por mais que eu comecei o canal agora, né, porque eu falei no primeiro vídeo que eu tive o meu canal derrubado, e eu abri esse do zero, eu preciso da ajuda de vocês. Às vezes 2 visualizações, tendo 2 likes já tá me ajudando, tá certo? As pessoas assistem vídeo aqui com 200 visualizações e nenhum like, não é possível não. Então peço colaboração de vocês, se inscreva no canal e ative todas as notificações, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou passar o resto do vídeo aqui. Ele é muito grande, então eu passei a parte mais importante aqui, tá certo? Fique com o vídeo agora. Alguém. Não existe isso. O delegado não é parte nessa relação. O delegado vem com um documento chamado Travel History. O que é esse Travel History? É um documento americano sem validade legal. E ele vem com esse documento. E ele diz assim, Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. O ministro, então, mantém a prisão do Felipe Martins. Aí começa uma guerra. A gente fala, pera lá, nós temos um... Olha isso aqui, Pitoli, agora começa. Agora começa a confusão. A defesa vem falar, pera lá, nós temos um documento oficial, que é o I-94, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. A Polícia Federal aparece agora com esse Travel History, que é um documento sem validade legal, que contradiz o documento oficial. Isso não tem validade. O documento oficial que nós temos. Esse documento da Polícia Federal não tem validade. Então, olha, no dia 16 de abril, Felipe Martins está preso. Esse nosso I-94, ele é alterado no sistema migratório americano. Aquele I-94 que nós tínhamos, desde sempre, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, de repente, ele muda no sistema, muda o nome do Felipe Martins, vira Felipe, com o número de passaporte errado, 2 anos depois da viagem, dia 16 de abril de 2024. Felipe Martins preso numa solitária, no escuro, preso. De repente, no sistema migratório, muda o documento. Vem a Polícia Federal e fala, o I-94 tá aqui, como o I-94 diz que ele viajou. A gente olha e fala, não, esse I-94 não existia até ontem. Surgiu da onde esse I-94? A gente informa os Estados Unidos. Polícia Federal vem com o I-94, agora, dia 16 de abril de 2024, diferente daquele que a gente tinha até ontem. O que aconteceu? O governo americano, não, pera, vamos entender. De repente some do sistema de novo. E volta ao nosso. Aí a gente fala, voltou o nosso I-94 verdadeiro. Houve uma inserção falsa daquele. O ministro solta o Felipe Martins. Com tornozeleira e Felipe Martins fica preso. A gente contrata advogado nos Estados Unidos. Opa, vamos apurar. Entra a Casa Branca na jogada, entra Senado americano na jogada e começa uma grande investigação. O que aconteceu? Como pode um I-94, e aqui está a grande falha do Paulo Figueiredo, como pode um I-94 ser gerado 2 anos depois? Se fosse um mero erro, como ele está dizendo, olha o que ele teve coragem de dizer. É inacreditável.
Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode, 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo americano, de tanto que nós ficamos em cima, conseguimos essa vitória, é uma vitória. O governo americano vem e diz, Vitória, eu não terminei, calma, por favor. O governo americano vem e diz na sexta-feira, de fato, esse I-94 que surgiu 2 anos depois é falso. Alexandre de Moraes, cito o nome do Alexandre de Moraes, manteve Felipe Martins preso injustamente por um documento falso. Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento da Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar. Esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa. Você mentiu. Você mentiu nessa tua postagem. Vitória, é grave o que está acontecendo. Eu sou advogado. Eu vou defender o meu cliente até o fim. Eu não vou me curvar para quem quer que seja. Não tenho medo de homem algum. Não tenho medo de autoridade alguma. Chega de passar pano pra essa gente. Esse time de Kim Paim, esse time de Fábio, que vocês sabem o sobrenome dele, essa galera toda unida, jogando contra o tempo todo. Chega. Chega de jogarem contra os presos políticos, se fingindo de bolsonaristas. Eu estou falando aqui da defesa do meu cliente. Caiam pra realidade. Não tem como ter inserido um I-94 falso. Não foi um erro, é uma fraude. É uma fraude. E se eu contar para vocês o que eu recebi de ligação de senador americano, de gente grande, falando sobre esse Twitter do Paulo Figueiredo, vocês não estão acreditando. Vocês não estão... Essa prova, olha aqui, para quem ousar criticar o que eu estou falando, essa prova é a principal prova para anular o processo do presidente Bolsonaro e dos presos políticos. Essa é a principal prova para anular toda essa farsa da trama golpista. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que aconteceu para, de repente, gente que deveria estar do nosso lado surgir, de repente, em um momento de comemoração, a dizer que não houve fraude, que foi um mero erro, e ainda botando culpa no presidente Bolsonaro. Vitória, desculpa a minha exaltação, vocês hoje conheceram o Jeffrey Chiquini sem máscara. Não entra na frente da minha defesa, que eu passo o trator e quem quer que seja. É a minha missão de vida defender os injustiçados. Felipe Martins é um preso político. Eu não admito que atrapalhe o meu trabalho. Chiquini.